carta de João, finalzinho, né, Dia das Mães, eu procurando a mensagem, eu confesso para os irmãos, né, que eu estava dando uma olhada sábado para ver o que eu iria pregar. Aí eu já tinha olhado aqui, mas eu tinha me esquecido do Dia das Mães, assim, aquele esquecimento que dá, né? Não estava com isso em mente. Aí depois a Carol falou assim comigo: olha, é Dia das Mães. Aí eu falei: nossa, mas depois eu olhei a mensagem, como está falando de mãe também, olha, precisa de eu meditar de novo. Por isso que aconteceu. Segunda de João, não tem capítulo, né? Ou é um capítulo só. Vamos debater no versículo 4, não é? Ou vamos ver a partir do versículo 1, falando sobre essa mãe, né? Senhor nosso Deus e Pai, usa-me conforme a tua vontade neste momento, meu Pai, que a tua palavra será pregada. Foi esse o trecho, meu Pai, que de alguma forma o Senhor colocou no meu coração. Então, que eu tenho aqui, meu Pai, a responsabilidade espiritual e a capacidade do Senhor para passar para a amada igreja aquilo que o Senhor, ao eu estar lendo essa carta, colocou no meu coração, para que seja para a edificação da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Verso 4 agora ao 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que amam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Por enquanto, somente até aqui. Então, meus irmãos, esse presbítero aqui, quem é? O apóstolo João mesmo, né? Então, ele se intitulou de presbítero, mas isso não fez com que ele deixasse de ser apóstolo, né? Lógico que não. São cargos semelhantes, vamos colocar assim, né? Embora o apostolado é o primeiro dom ministerial, vamos dizer assim, né? Então, ele disse a essa senhora eleita. Alguns acham que essa carta, essa senhora eleita, poderia ser uma igreja. Outros acham que poderia ser uma senhora que estava com uma igreja em sua casa. Então, há essas duas interpretações, né? A princípio. Então, nós podemos falar dessa senhora como uma igreja e como sendo também uma mãe que, em sua casa, teve ali, por um tempo, a igreja do Senhor. Por algum motivo, talvez a igreja teve um problema e ela, por motivo de força maior, teve que receber o remanescente da igreja em sua casa, para manter a igreja. Essa é uma linha. Então, ele disse, chamando ela de senhora eleita. Por que senhora eleita? A palavra eleição significa o quê? Os escolhidos. Né? E aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por que o apóstolo São João e os que conheciam a verdade amavam a essa mulher, ou a essa igreja, e aos seus filhos? Porque eles andavam na verdade. Verso 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então a verdade, irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo que está conosco para sempre. Não é somente no momento, é para sempre. E sendo assim, acontece o que está no verso 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai,
serão conosco em verdade e amor. Então nós precisamos de ter os mandamentos, de praticarmos a palavra do Senhor, para que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Jesus Cristo, Filho de Deus, estejam conosco em verdade e em amor. Não é? Porque se nós estamos guardando o mandamento, a palavra de Deus, com certeza nós teremos a graça de Deus, como temos os que guardam, né? E também misericórdia e paz. Quer coisa melhor do que isso? O que a gente precisa para ter uma vida com Deus satisfatória, fortalecida, uma vida em que realmente nós temos fé para enfrentar os problemas? Graça. O que significa graça? Alguém pode me dar um significado de graça? Isso, favor imerecido, né? O favor de Deus sobre a nossa vida que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então, essa graça, ela é o perdão de Deus sobre a nossa vida, certo? A salvação, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, essa misericórdia também, certamente, e a paz, irmãos, que nós recebemos, como somente o Senhor pode dar a sua paz, que não é dada como o mundo a dá. Por quê? Essa paz que o Senhor dá, ela não é dada como o mundo a dá. Porque o mundo dá uma paz baseada em circunstâncias. A paz que nós temos, nós podemos estar na tribulação, no vento, que ninguém tira de nós. Aleluia! Por isso que o Senhor falou para nós termos bom ânimo. Tenho-vos dito estas coisas, João 16:33, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas eu venci. Aleluia! Então Jesus, ele preparou os discípulos em toda a trajetória. Olha, em outras palavras, vocês enfrentarão coisas difíceis. E por isso eu estou preparando vocês. Eu estou falando com as minhas palavras, né? O que ele preparou os discípulos em muitas situações? Ele priorizou isso, porque ele sabia que ele iria para o Pai e eles teriam que continuar a obra. E a obra não poderia ser parada. E para isso, eles precisariam dessa paz interna no coração da mente, para que quando viesse a grande tribulação, as tribulações, eles superassem, eles lembrassem de que o Senhor nos havia dado a sua paz. Não é? O que faz de nós também, diante de algumas situações, permanecermos, não retrocedermos, nós firmarmos nossa fé, às vezes em situações difíceis, em situações que faz com que nós derramemos lágrimas, situações em que nós ficamos às vezes também agitados, às vezes perturbados. O que é que faz a gente conseguir ter o domínio da situação? Essa paz, porque Ele deu ela definitivamente para sempre. Ninguém pode tirar, só se a pessoa desviar. Essa é uma outra questão. Então, isso é muito importante. Verso 4 agora, ó. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, o que fez com que o apóstolo São João ficasse sobremodo alegre? Ele sabia que os filhos dessa senhora eleita andavam na verdade de acordo com o mandamento, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Então, uma mãe deve ficar alegre também, colocando seus filhos andando, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso que deve dar paz ao coração de uma mãe. Não é? João aqui fala uma revelação profunda. Ele ficou alegre quando eles falaram com ele: os filhos da Senhora eleita andam na verdade
Então nós precisamos, para ter alegria. Por que às vezes algumas mães, hoje em dia principalmente, não estão tendo alegria? Porque às vezes os filhos não andam de acordo com a verdade. E essa mulher aqui, ela foi destacada, provavelmente de acordo com o contexto, por ela ter sido uma mulher zelosa. Ou seja, ela se esforçava para que os filhos dela não se desviassem da verdade, do mandamento do Senhor. O que nós também devemos fazer. Eu vou fazer aqui uma dinâmica agora com o irmão Gelson, a irmã Flávia e a irmã Lara. Vou pedir o irmão Gelson que abra em João o Evangelho, tá? Que é o mesmo autor aqui da Epístola, né? Só que lá é Evangelho. Evangelho de João 13:34. Amém? A irmã Lara, por favor, Evangelho de João 15, versículo 12, depois o 17. Na hora dela ler, eu vou falar os dois de novo. Primeiro de Elton, a irmã Flávia, 1 de João 3:11, depois o 23. Então, à medida que eu vou falar, né, eu vou falar. Então, irmão Gelson primeiro. João 13, Evangelho, versículo 34. Pode ler para nós, por favor. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira, tenhais amor um para com os outros. Olha só o que ele disse ali. Versículo 5 agora da carta que nós estamos lendo, 2 de João. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, olha, o mesmo João que escreveu esse Evangelho, o novo mandamento que Jesus deu, aqui ele reforça. Olha a ênfase aqui sobre amar uns aos outros. Então, como que um discípulo vai ser discípulo? Se ele prega bem, será que é isso? É a característica? Se ele canta bem? Se ele é um professor e ensina bem? Então, como que uma pessoa da igreja vai ser conhecida? Um homem como discípulo, uma mulher como discípula? Amando um aos outros. Como quem amou? Como Cristo amou a igreja. Então eu posso amar os irmãos do meu jeito? Não. Se eu amar do meu jeito, eu vou amar errado. Eu tenho que amar como Jesus amou. E vocês já perceberam, eu falo muito isso na igreja, porque isso é uma ênfase, irmãos. Tanto é que Jesus falou que é um novo mandamento. Esse é o mandamento que guia a igreja. O Novo Testamento todo, ele foi guiado pelo amor, embora muitos não entenderam isso. Essa é uma outra questão. Mas a evidência do cristão é o amor. Paulo lá atrás, falando aos coríntios, preocupados ali com os dons, com coisas espirituais, mas esquecendo do principal dom, do fruto do Espírito, daquilo que é principal, que é o mandamento. Eles esqueceram, que é o amor. Então eu posso ter tudo, todos os dons, eu posso fazer qualquer esforço, mas se não for por amor, não vai valer. O texto lá fala isso. Então, a preparação que toda igreja precisa de ter é o amor. Se ela amar, ela já está sendo aperfeiçoada pelo Senhor e já está sendo uma igreja perfeita. Isso necessariamente não quer dizer que a pessoa não deva cantar bem, pregar bem, se ele é um obreiro que fica na porta, receber alguém bem, se ele é um professor que tem que ter zelo, porém, com amor. O amor é a bandeira da igreja. O amor tem que ser o principal. Porque quando Cristo vier, o que vai prevalecer? Quando Cristo vier, quando que é perfeito vier, o que vai prevalecer é o amor. Aleluia.
Estou dando aqui para vocês algumas explicações que falam sobre a importância fundamental do amor. Certo? Então, faça para Deus, exerça o seu dom, dedicando-se, mas com amor. Nunca se esqueça, a gente sempre vai conseguir amar do jeito que nós devemos amar? Não, é lógico que não. Porém, ainda que eu não consiga todas as vezes, o novo mandamento é o amor. Eu devo para vocês todos uma coisa. Eu devo para todas as pessoas uma coisa como cristão: o amor. Eu tenho como obrigação, se eu quiser ser salvo, como obrigação, amar as pessoas, amar a sua vida, amar todos que estão aqui. Porque se eu fizer isso, no dia que o Senhor vier, eu vou ser levado para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E nós devemos amar os irmãos a ponto de darmos a nossa vida pelos irmãos. Nós temos que fazer isso. Pastor, nós falhamos nisso? Falhamos, mas nós precisamos de pregar mais sobre o amor, nós precisamos de estudar mais sobre o amor, e principalmente nós precisamos de amar como Jesus amou. O que mais fará é eu amar como Jesus amou. O que vai fazer com que você me ame é eu te amar como Jesus amou. Isso sara, isso liberta, isso edifica, isso faz com que nós cresçamos na presença de Deus. E amar é o novo mandamento. Eu quero que a irmã lá agora, Evangelho de João 15, verso 12 primeiro, por favor, irmã lá. Preste atenção, irmãos. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Versículo 17. Amém. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Olha só, e eu não peguei todas as partes não, mas eu creio que essas são suficientes. Olha o amor em várias partes da Bíblia. Por exemplo, quando a gente observa ali os discípulos que eram apóstolos, se tornariam os apóstolos do Senhor, né? Eles eram homens assim, com grandes habilidades intelectuais? Penso que não. De acordo com a Bíblia, a própria Bíblia, na verdade, fala que não. Eles eram homens iletrados. A Bíblia fala isso. Ou seja, eles não eram pessoas que tinham uma boa cultura, certo? Em termos assim, intelectuais. Porém, eles foram conhecidos como os discípulos de Jesus porque eles amaram de verdade. Aleluia. Então, um pastor, seja um líder espiritual, qual for, né? Seja bispo, tem igreja que tem bispo, presbítero, ele tem que usar um critério para o ministério, para todos, para ele, para todos. Qual que é o critério? O amor. Irmãos, se nós amarmos uns aos outros, nós já cumprimos a palavra de Deus. E eu gosto tanto daquela passagem que fala assim: o amor é o vínculo da perfeição. Aleluia. O que aperfeiçoa os olhos de Deus na pessoa é o amor. Se a pessoa tiver essa capacidade, exercer isso, trabalhar isso nela, isso, meus irmãos, sara, isso é saudável. Eu creio que isso tem o poder, até mesmo o amor, de curar fisicamente. É uma coisa maravilhosa. Quando alguém te ama ou tem um gesto para com você de amor, como você se sente? Nossa, você fica grato. Fala, poxa, pensa, que irmão abençoado. Ele não é nem tão habilidoso não, mas ele é artista na arte de amar. Glória, aleluia. Ele se especializou nisso. Aquela pessoa caridosa, bondosa, mansa, né? Essas pessoas são as que mais nos marcam o amor. Não é? Então, a nossa irmã Lara leu ali também João escrevendo o que Jesus falou sobre o amor. Não é? Agora, a nossa irmã Flávia, na primeira carta, uma carta aí, essa é a segunda que nós estamos começando, uma carta anteriormente, né, a primeira, de João, capítulo 13,
verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é qual? Hein? É esta, que nos amemos uns aos outros. Olha só o amor sendo o norte da igreja, e que leva lá para o céu, lá para a glória. Aí você deita a cabeça no travesseiro, você tem um sono bom, você tem um sono alegre, você tem um sono de bênção. Por quê? Porque você está amando, você fica em paz. Então o amor também vai te dar, ele é responsável por você ter, receber essa paz do Senhor e permanecer nela. É o amor, não é? Então isso é importantíssimo. Agora eu vou pedir novamente a irmã Flávia que leia o versículo do mesmo capítulo 3 da primeira carta de João 23. Presta atenção aqui. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Olha só, está vendo? Olha o mandamento de novo aí, que ele nos deu. Segundo o mandamento, né, que ele nos deu, amemos uns aos outros. Então, vamos como igreja. A igreja também pode ser vista como uma mãe. Não pode? Porque a igreja, na verdade, ela recebe pessoas de todo tipo. E qual que é a função da igreja? Verdadeira, de acordo com a Bíblia, embora nem todas façam isso, né? Qual que é a função de uma igreja? Amar. Chega uma pessoa, como nós às vezes falamos, toda despedaçada espiritualmente na igreja, a igreja tem que amar, agir como um hospital espiritual. Sempre fazemos isso? Não, mas é a indicação. A pessoa chega, ela vem do mundo se considerando descartada, né? Aquela pessoa abandonada, aquela pessoa que foi humilhada, e de repente ela pensa assim: quantos já vieram para a igreja nessa situação? Agora, Senhor, só resta a igreja. Se eu chegar lá e for descartado também, eu vou tirar minha vida. Mas cada um chega todo esculhambado espiritualmente, emocionalmente, por esse tratamento, né? Lá fora, preconceituoso, carnal, maldoso, injusto. Aí ele chega na igreja e ele está esperando ali, às vezes até uma rejeição também. Aí aquele obreiro, pode ser obreiro também, que for, meu irmão, chega perto dele e fala assim: meu irmão, a paz do Senhor, boa noite, senta aqui, vem cá. E nunca tomou água. Aí a pessoa já começa: meu Deus do céu, ninguém me abraça, já tem anos, chega perto de mim. Estou dando um exemplo, existem vários, tá? Então, a igreja, ela tem que ser conhecida pelo amor. Os irmãos, eles têm o dever desse novo mandamento de amar uns aos outros. Amém? Agora eu vou pedir a nossa irmã Lara novamente que abra a primeira carta, tá? Capítulo 4, por favor, verso 7, depois do 11. Olha como João trabalhou muito isso, né? Em suas epístolas. Capítulo 4, da primeira carta de João, versículo 7 e depois do 11. Nossa irmã Lara, por favor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Está vendo, irmãos? Irmã Leori, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse conhecer aqui é um conhecimento em que sentido? Daquele que realmente conhece a Deus, teme a Deus, né? Então o amor de Deus, quem ama conhece o Pai, porque o Pai é amor. A Bíblia fala assim: Deus é amor. A grande característica de Deus, Deus é conhecido pelo seu, posso dizer assim, né, atributo maior. Qual? Amor. Pastor, mas a Bíblia fala que Deus castiga, Deus pune, Deus condena, sim, mas o maior atributo de Deus, eu posso dizer assim, é lógico que não existe um atributo de Deus maior do que o outro, né? Na coisa normal, estudada normalmente. Porém, o amor é o soberano, é o dom supremo.
Então, quando se fala em Deus, se pensa em castigo primeiro? Não. Em Ele? Não. Em quê? E o Filho de Deus tem que também ser filho do Pai? Eles são só nós. Então, temos que amar. E o verso 11: Amados, que é falado ali no capítulo 4 da 1 João, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus amou-nos de uma tal maneira que enviou o Filho dele para morrer por nós, para ser a propiciação pelos nossos pecados, de qualquer pessoa que quiser. Nós temos o perdão de Deus na pessoa do Filho. Se Ele nos amou dessa maneira, nós devemos também amar dessa forma. Então isso é importante para nós. Porque quando você sente que uma pessoa te ama, você separa aquela pessoa, entra no seu grupo seleto. A gente separa para estar mais próximo da gente, normalmente falando. Quem nos ama? Quem gosta realmente, gostar de amor, né? Esse a gente separa. Esse a gente sabe que no dia que a gente estiver arrebentado, a gente pode ligar para ele, que ele vai nos salvar, porque ele é amigo, ele ama. Então nós devemos, como igreja, estar amando, porque esse é o novo mandamento. É fácil? Não é, mas é necessário. Nós precisamos sim, há uma necessidade para que nós sejamos como os discípulos do Senhor realmente, sejamos conhecidos como discípulos do Senhor. Agora, versículo de número, eu li o 5, a segunda de João, penso que li, então vou ler agora o 6, acompanhe comigo da segunda carta, né? O 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, amar a Deus, amar a palavra de Deus, tem tudo a ver. Não tem como falar que ama a Deus ou ama alguém, senão também guardar o mandamento, ou os mandamentos, ou a mensagem, ou a palavra de Deus, porque é ela que nos fala sobre esse amor. Certo, irmão? Então nós necessitamos disso. Nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos ser uma igreja melhor, uma igreja tratável, uma igreja abençoada, mais do que já somos, se nós amarmos. Não tem um outro exercício que vai nos aperfeiçoar, porque o que aperfeiçoa o cristão é o amor. Ele é o vínculo da perfeição. Ele é o que faz de você, de nós, pessoas perfeitas. Então é isso que uma mãe também, hoje é dia das mães, né? Essa mãe tinha no seu coração. Ela olhava para os seus filhos e pensava assim, provavelmente: a minha maior alegria é de ver os meus filhos andando na palavra de Deus, amando uns aos outros. E isso chamou a atenção de muita gente. Essa igreja, ou essa senhora, seja senhora igreja, chamou a atenção de muita gente, fez a diferença. Eles comentavam dessa igreja, eles falavam dessa igreja. A fama dessa igreja, ela ecoou por muitos lugares. Por quê? Porque essa igreja fazia o principal. Nós não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de ler a palavra do jeito que ela é e nos esforçarmos para nós praticarmos a palavra, para que as pessoas possam olhar para nós e estarem vendo em nós uma esperança pelo Espírito Santo que está em nós e por esse amor. Porque quem tem o Espírito Santo ama. O amor é fruto do Espírito Santo. Isso é evidência. Então tem como separar a palavra do amor? Tem como eu amar e não guardar a palavra? Ou eu guardar a palavra e não amar? Essas coisas estão, como eu falo às vezes, intimamente associadas, ligadas. Isso é espiritual. Isso é que contagia verdadeiramente. Isso é que muda. Isso é que transforma. Isso é que vai sarar as pessoas. Eu quero ler agora aqui a nossa irmã Flávia, por favor. Evangelho de João.
capítulo, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, 13, deixa eu ver se é o 13 ou o 14. Estamos caminhando para o fechamento, né? 14, não é o 13, é o 14, do Evangelho de João, 2 versículos, 23 e 24. Evangelho de João, versículos 23 e 24. A nossa irmã Flávia está lendo para nós. Amém? 14. Pode ler, por favor. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então está muito claro aqui, né? Eu amo a Deus. Quantas pessoas? E é uma multidão de pessoas. Essa multidão diz assim: eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas não guarda a palavra. Jesus disse que só há uma forma da pessoa amá-lo, guardando a sua palavra, porque eu sei que a palavra manda amar, e então eu tenho que amar não somente vocês, eu tenho que amar até o inimigo. Pastor, isso é difícil, mas quem tem o Espírito Santo, ele vai amar até o inimigo. Não é você ficar ali dando brecha para o inimigo, sendo um bobão na frente do inimigo, não. É você não pagando o seu inimigo o mal com o mal, é pagando o mal com o bem, porque você tem o bem, você tem o Espírito Santo, você ama. Então você não pode ser atingido de forma abrangente pelo mal, porque o amor de Deus na sua vida é maior. O amor de Deus que sai da sua vida vai colocar brasas na cabeça dele, e ele provavelmente vai mudar a atitude, porque vai pensar assim: eu fiz o mal para essa pessoa e ela teve a capacidade de fazer o bem, eu quero esse Deus da vida dela, eu quero esse Espírito Santo, porque ele muda a vida, ele muda quadro. Essa pessoa poderia me fazer o mal e ela me fez o bem. Eu quero ir lá na igreja desse rapaz, eu quero conhecer esse Deus. Esse é crente mesmo, porque para fazer uma coisa dessa só se for um servo de Deus. Os que eu tenho conhecido até hoje não fazem isso, não tem feito isso, mas esse fez. Eu estou dando um exemplo, isso é bíblico. Nem todos fazem isso, mas alguns sim. Você vai amontoar brasas vivas na cabeça da pessoa. Isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo disse sobre isso na carta aos Romanos. E quem não ama o Senhor não guarda as suas palavras. E as palavras de Jesus eram dele ou do Pai que o enviou? Olha a submissão aí. Então Jesus fez tudo o que ele falou. Não tem como a gente, Então, eu tenho que dar testemunho para vocês. Lógico, eu como um pastor, principalmente, eu tenho que dar um bom exemplo, um bom testemunho. Então eu tenho que me esforçar. Mas se eu for um pastor bom, eu vou fazer vocês olharem para Jesus Cristo. Aleluia. Para vocês não se desviarem, não saírem do foco, para vocês terem essa capacidade de, ainda que na adversidade, amarem. E quem ama o Senhor abandona ele? Não. Então, vamos lá, rapidinho. Agora, 2 de João. Então nós devemos estar, verso 6, 2 de João, verso 6, andando segundo os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. E qual que é o mandamento que nós ouvimos desde o princípio também? É que andemos nesse amor. Aqui é viver nesse amor. E como eu sei que uma pessoa me ama? No modo dela me tratar. Então o amor, irmãos, ele faz com que nós nos aproximemos uns dos outros. Aleluia. O amor não distancia, o amor aproxima. O amor não se silencia, o amor faz você falar. O amor faz você se manifestar quando você vê algo errado. Isso é amor também, tá? Amor não é só aquele amor que a pessoa vai só te tratar bem, dizer palavras meigas e amáveis para você, não. É também te corrigir quando você precisa ser corrigido. Porque a Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Não é corrigir também por qualquer coisa, não. Aquela história, irmãozinho que quando passa um sermão, não é isso também não. É quando houver necessidade, chamar num canto com amor e conversar, mas não está errado. Né? Com espírito de mansidão, para que você também não
não seja tentado por Satanás e em vez de arrumar a situação pior e mais. Tem isso também. Esse amor, ele é manso também. Você não pode, ainda que você, a pessoa te fez o mal, você esteja agitado por dentro, procure controlar-se para falar, né? Se naquele dia você não está bom para falar, espere o dia bom. Isso é amor também. Então a gente tem que ter cuidado, né? Devemos viver no amor. E irmãos, eu vou aqui agora resumir, porque do 7 ao 11, acompanhe comigo, eu vou resumir para fechar a mensagem. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Verso 7 da 2 João, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então esse amor de Deus, havia pessoas pregando que Jesus Cristo não havia vindo em carne, uma doutrina herege, a época de João. Você vai ver a primeira carta dele, ele trabalha muito sobre isso também. Pessoas, uma doutrina ensinada dizendo que Jesus Cristo não havia vindo em carne, né? Que Jesus Cristo era um tipo ali de fantasma, né? Que a pessoa precisava de ter um grande conhecimento da verdade para ser salva. Então tem isso também. Hoje também tem muitas doutrinas falsas. Ele tem que vigiar, certo? Hoje é mais difícil, né, de uma doutrina dessa perdurar, mas ainda tem, não é? Pessoas que pregam isso no mundo, que Jesus Cristo não veio cá. Na época de João, do apóstolo João, muitas pessoas estavam pregando essa heresia, por isso que ele combateu. Que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa não pode ser de Deus, porque ele veio em carne, ele se encarnou, o verbo se fez carne para nos salvar. A principal doutrina da Bíblia Sagrada foi atacada pelo diabo. Porque se a pessoa não confessar que Jesus Cristo vem em carne, ela não vai ser salva. Olha a ideia do diabo aí. E quantas heresias tem distorcidas hoje sendo pregadas aí para que nós não creiamos na sã doutrina como ela é? Porque olha só, se você analisar o versículo 8, João diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado no esforço, aquilo que temos ensinado a vocês, para que vocês tenham um completo galardão, uma completa recompensa. Quer dizer, qual que é a finalidade da falsa doutrina? Tirar da pessoa o quê? O galardão, e às vezes até a salvação. Porque no verso 9, acompanha comigo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso aqui é sério. Toda pessoa que vai além do que Jesus ensinou, ela não tem Deus. Vai além e não permanece. Irmão, Jesus trabalhou muito com o que? Permanência. O que está escrito aqui? Permaneça na palavra e seja um. Porque discípulo, para ser discípulo, tem que permanecer em quê? Se não permanecer na palavra, não ama Jesus, não é discípulo dele. Eu aqui resumi o versículo, né, 31 do Evangelho segundo São João, capítulo 8. O 32. E conheça a verdade, e a verdade te... Eu resumi aqui. Então eu só posso conhecer a verdade se eu permanecer estudando ela, para ela me libertar. Aleluia. Discípulo permanece no ensinamento, na doutrina. Quem não é, não permanece, meu irmão. A doutrina é pesada para ele. E a Bíblia fala que, olha só, aqui na primeira, não sei não, capítulo 5 da primeira de João, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Ah, pastor, então quer dizer que eles são fáceis? Não, eles não são fáceis. Há um peso, né, neles. Porém, por que você vai suportar os mandamentos do Senhor? Porque você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a palavra não é pesada não, a palavra é gostosa. Até quando ela faz a pessoa
pessoa sofrer, a pessoa permanece nela, ela não sai da palavra, porque ela sabe que não tem outro caminho. Só existe um caminho para nós. Esse caminho chama-se Palavra de Deus. Quer ver ser bem sucedido? Quer ser um cristão vitorioso? Quer andar na verdade? Quer ser salvo? Guarde a palavra de Deus, para Deus abençoar a sua vida, para Deus te levar para o céu, para você permanecer aqui na terra. Não há uma forma. E a palavra de Deus, ela é pesada? Não, ela não é pesada. Ela é difícil, porém o Senhor nos dá força para suportar. Os mandamentos não são penosos. Isso é muito importante. Por isso que a pessoa tem que estudar a palavra. Quem é de Deus estuda a palavra, permanece nela e o serve da melhor maneira possível. Agora olha só, verso 10, o perigo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina no lugar de Cristo, não recebais em casa, nem lhes deis boas coisas. Se eu recebo herege na minha casa, o que eu estou fazendo? Verso de número 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Concorda? É uma concordância. Ah, pastor, mas eu recebi os irmãos hereges lá em casa para ganhar eles para Jesus. Nesse sentido, sim. É um debate, para tudo bem. Se você tem essa convicção, esse conhecimento, amém. Isso é bom também. Pode surgir um fruto bom. Mas receber no sentido de concordar com uma doutrina que não é a cristã, é concordar com as más obras. Entrar em concordância. E aí, normalmente a pessoa entra em concordância com o quê? Com a condenação. Olha que coisa gravíssima, Quantas pessoas tem por aí hoje ensinando doutrinas estranhas, É doutrina para isso, doutrina para aquilo, o povo tomando posse. Vamos, isso é sério. Só há um ensinamento, a doutrina de Jesus. Fora disso aqui, é heresia, é perturbação. A gente tem que vigiar com isso, E para encerrar, 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Os irmãos estavam mandando também saudação para essa senhora, para essa igreja, porque ela andava na presença de Deus. Então, nós temos que fazer o quê? Permanecermos nos ensinamentos da doutrina de Jesus. E qual que é o ápice da doutrina de Cristo? O amor. Amém? Irmãos, se coloque sobre os pés neste momento. Não ultrapassei muito horário. Irmãos, nosso irmão Gelson, eu até falei com o Lucas ali, na hora que ele entrou, e ele foi colocado juntamente com a nossa irmã Jéssica no grupo. Os irmãos da correria, parece que o irmão está com problema no WhatsApp, você falou, está lembrando esses dias também. Então, eu peço aos irmãos que, ao chegar em casa hoje ou amanhã, na primeira oportunidade, dê as boas-vindas aos irmãos também. Amém? Para eles se sentirem também amados por todos nós, porque nós somos um no Senhor. Amém? Então isso é importante. Então interagir. Você podendo, entre no grupo lá, o irmão falou alguma coisa, você sentiu de falar, você fala, e tem que ter interação. O amor, ele nos distancia ou nos aproxima? Aproxima. Faça assim com suas mãos e pode receber. Deus, eu abençoo a todos os irmãos presentes e ausentes com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce e consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos o final de domingo de paz e o início de semana também, meu Pai, amanhã de paz, para que nós comecemos a semana com essa palavra em nossos corações, o Pai, encerremos e comecemos a semana com o amor de Cristo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas vão descer. Nessa transformação, nós vamos da paz de Cristo para o irmão do seu lado, para terminarmos o culto em comunhão. Amém?